Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. Bem, como vocês devem ter percebido, houve uma mudança no nosso clima. O ano passado, todos lembram, principalmente aqueles que estavam com lavoura no chão naquele momento, que houve no período do inverno uma geada intensa, muito intensa mesmo, que acabou levando à morte várias e várias culturas de hortaliças, frutas, grãos. Pela televisão nós vimos lavoura de café, enfim, N cultivos foram afetados pela geada. Nesse mês, agora, houve uma ocorrência do frio, sim. Em alguns pontos, poucos em relação ao ano passado, também ocorreu a geada, não é verdade? Só que não foi tão cedo assim. Foi lá para o mês de julho do ano passado que é onde aconteceu a maior onda de frio. Esse ano, de forma natural, e até eu entendo isso perfeitamente, o agricultor se encontra em cima do muro, não sabe se planta ou se arrisca ou simplesmente aguarda para ver como é que a natureza vai agir daqui para frente. Existe uma forma de vocês tentarem, da melhor maneira possível, conseguir fazer com que possibilite a continuidade do preparo do solo na lavoura, principalmente na parte de hortaliças, a tentar segurar, levar a muda ao campo. E para aqueles que não têm o hábito de fazer o plantio por muda, adquirir esse hábito, pelo menos nesse momento de frio. Por quê? Porque quando eu tenho a formação de muda, eu posso deixar ela protegida dentro de um cômodo, na sua bandeja ou nos seus saquinhos, num cômodo, e que nesse cômodo não vai ter a entrada do frio diretamente. Ou seja, a bandeja, não sei se vocês sabem, a bandeja de mudas, elas são padronizadas, tá bom? Tem o padrão certinho. Dessa forma, o que varia, na verdade, é a quantidade de muda que você coloca ali dentro. Então, se você optar por uma bandeja de em torno de 100 mudas, por exemplo, ou seja, menor de 128 cédulas ou 150 cédulas, enfim, quanto maior o número de cédulas dentro da bandeja, a menor é a área de substrato, porque eu vou ter mais mudinha, então a área do substrato vai ficar menor. Se eu diminuir a quantidade de mudas, é o ideal. Então, vai depender do espaço que vocês tiverem aí e vai depender do trabalho que vocês forem fazer, tá bom? Mas vocês podem então estar utilizando bandejas de no mínimo 50 células, que são aquelas repartiçõezinhas da bandeja, que já vai ter uma quantidade boa de substrato e você pode deixar sua muda lá dentro por mais tempo, sem ter medo de repente pôr lá na terra uma muda passada. O que é muda passada? Muda passada é quando, no caso de hortaliças de crescimento, como se fosse arbusto, no caso pé de jiló, quiabo, pimentão, tomate, ou de trepadeira como pepino, abóbora, etc. Vocês podem deixar essa muda por mais tempo no substrato. No caso de folhosas, também pode ser feito isso, só que desses dois tipos de situações, eu tenho que ter uma quantidade maior de substrato para que a minha muda tenha espaço suficiente para formar raiz. Ai, mas sério? Vou ter que gastar mais substrato? Falei, mas gente, é um investimento. Para e pensa. Se eu tenho maior área para minha muda conseguir formar raiz, eu posso deixar essa muda aguardando o tempo se firmar
e colocar no chão sem ter o risco de queimar a minha produção, no caso os meus plantios, por causa do frio. Levar esse tempo de crescimento tá se contando os dias, que nem por exemplo, no caso de uma mudinha, que às vezes levaria 10 dias para ficar pronto, como por exemplo o pepino, ele pode se estender a 15, 20 dias por causa do frio. O frio ele reduz o metabolismo da planta, fazendo que ela cresça lentamente. Isso é para qualquer planta. Qualquer planta, ela vai reduzir a velocidade de crescimento por causa do frio. Muitas pessoas acham que as plantas entram em dormência. Não é porque elas entram em dormência. A planta, ela para o seu crescimento para poder focar toda a energia dela e manter os tecidos protegidos do frio. Não congelar de forma fácil. Não queimar de qualquer jeito. Não ficar com as folhas amareladas por qualquer soprinho mais gelado. Então, isso vocês têm que entender. Ao invés dela continuar o desenvolvimento dela, crescendo, fazendo folhas novas, formando botões florais e crescendo seus frutos, a planta ela vai parar de crescer e vai focar no quê? Tenho que me manter viva porque está passando por um frio intenso lá fora e eu vou me proteger porque eu vou direcionar parte dessa energia que eu iria usar para crescer, para me preservar e outra parte para me manter viva. Então é isso que as plantas fazem. Ou por acaso alguém aí na campanha de agasalho vai fazer campanha da horta quentinha, do pomar aquecido. Não, ninguém vai fazer isso. Por isso que a planta, com o passar dos anos, elas foram adquirindo tipo de mecanismos para poder manter ela viva mesmo com um frio intenso. E lembrando que as frutíferas tropicais, de forma geral, plantas tropicais, elas não são tão adaptadas ao frio. Muitas param o seu crescimento e ainda em estágio muito avançado de temperatura gelada leva à morte. Como aconteceu no ano passado com várias hortaliças, como aconteceu com café e assim vai. Nós temos que pensar dessa forma. A sua mudinha que você fizer na varanda, dentro de casa, aonde for que vocês consigam pôr elas acima do solo, numa bancada, numa mesa, alguma coisa acima do solo, vocês aí vão observar que elas vão crescer de forma mais lenta, porque ainda vai estar friozinho, não ao ponto de levar à morte pela geada, mas vai estar frio o suficiente ao ponto delas crescerem bem devagarinho, tá bom? Então, gente, por isso que eu falo, é uma forma de vocês conseguirem ganhar um certo tempo, preparar o seu solo de forma mais tranquila, caprichar mais na cova. Lembre-se, inverno, frio chegando, seca, não chove. Então, esse tempo que as mudas estão ali se desenvolvendo, a semente começa a germinar, é momento do quê? De vocês estarem preparando o solo devagar, com calma, fazendo aquela cova bem feita, bem elaborada, cheia de matéria orgânica, cheia de folhas, gravetos, esterco, compostagem, o que vocês encontrarem, porque essa matéria orgânica vai receber a água da irrigação, que vai ter um pouco de adubo ali também, e ela vai absorver essa água, vai inchar, e dentro dessa água que ela absorveu vai ter todos os nutrientes vindos da onde? Da sua adubação. Pode ser através do esterco e pode ser da adubação de plantio ou pode ser até mesmo da adubação de cobertura, tá bom? Então esses pontos nós temos que levar em consideração, gente. Não podemos deixar pensar nisso.
Então, eu não vou perder meu tempo. E para não perder meu tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa planta se desenvolva bem. E para se desenvolver bem, eu vou ter um solo, uma cova bem preparada e receber essas mudas que estão crescendo. Só que se de repente eu vejo na previsão do tempo a possibilidade de cair uma geada, né, entre aspas, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar minhas mudas guardadinhas ali, porque ela tem bastante espaço de substrato, porque eu plantei em espaços maiores do que o normal, do que aquelas pitititicas, e nesse espaço maior, ela vai crescer mais na raiz ali embaixo. E isso faz com que eu tenha mais tempo para esperar se eu tiver que segurar essas mudas uma semana pelo menos. Então eu tenho que pensar lá na frente. Como eu faço para não perder minha plantação? Faço muda com mais substrato para ela poder crescer a raiz de forma que não interfira no desenvolvimento dela. Lembrando que ela vai ter um metabolismo mais lento porque está frio, tá bom? Claro que dentro da estação de frio tem altos e baixos. Então agora estamos no outono, então sempre vai ter uma frente mais fria e uma frente um pouquinho mais quentinha. Mas fica nessa oscilação aí, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Isso é normal. Só que nós bem sabemos que nós ainda estamos no outono. O inverno vai começar somente em junho, só no mês que vem que vai começar. Então, por isso que eu tenho que me precaver. E dessa forma eu tenho que fazer com que o meu preparo de muda seja o suficiente para ter tempo e se manter ali esperando o tempo melhorar. Não estou falando que vai esquentar, tá bom? Não estou falando disso. Então, gente, agradeço a você que ficou no final, até o final desse vídeo. Eu espero que vocês assistam os próximos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e curtir a minha página na rede social Facebook e Instagram. E aguarde até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.